Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais um encontro da palavra ao coração. Eu sei que você já estava aí na expectativa do nosso encontro de hoje, né? Nós também, de poder trazer aqui para você muito conteúdo para que possa abençoar a sua vida, assim como eu sei que esse bate-papo aqui está abençoando a nossa, também vai abençoar a sua vida também. Quero só lembrar você, por favor, que você compartilhe o link desse encontro de hoje para que mais pessoas possam assistir junto com você e para que pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas, mesmo se você não está assistindo ao vivo ou se você está assistindo em outro momento, continue compartilhando e nós queremos que muitas pessoas serão abençoadas. E lembro a você, meu irmão ou minha irmã, você que está aí tentado para dar um dislike nesse vídeo, não sei das tentações. Pelo amor. Faça isso não, né, Leis? Faça isso não, para que você possa ser cada vez mais abençoado. Deixa eu fazer um pedido a você também. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, para que nós venhamos a impulsionar as nossas postagens, todo o material que a gente compartilha aqui, mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Quem está conosco hoje, Ney? Se apresenta aí para todos, Ney. Professor Abdias, rapaz. Professor Abdias, primeiro quero cumprimentar você que está em casa. Muito bom aqui estarmos juntos, né? Mais uma quinta-feira. Já tem sido assim o nosso programa semanal, estarmos juntos aqui. E hoje o tema é fantástico. Uma pessoa que foi convidada incrível, né? Que está conosco aqui, o professor Abdias. Meu professor, viu? É o seu professor, é? Meu professor, meu e da Rafaela. Então você vai subir no conceito agora, viu? Rapaz. Você vai subir no conceito agora. O professor Abdias Barreto é teólogo, membro da Assembleia de Deus Tempo Central e professor do Instituto Bíblico da Cidade dos Funcionários e da Estadec. É um mestre na área que nós vamos conversar hoje, mas daqui a pouco a gente revela para você qual é o tema que nós vamos conversar hoje. Professor Abdias, por favor, dê as boas-vindas a todos que estão conosco no programa de hoje. Hein? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade e o convite, pastor Ilquias, de poder me honrar com esse convite e estar aqui participando desse programa. Quero dizer a você que está acompanhando aí que o tema hoje é muito pertinente e super atual. Então, que vocês possam ficarem ligados, porque teremos perguntas que interessam desde a criança até o mais idoso. Perguntas relativas à Bíblia Sagrada e que irá de encontro às suas necessidades e ao seu coração. Muito obrigado. Neis, permita também utilizar esse momento para falar para você, se você ainda não fez a sua inscrição, você sabia que você pode crescer mais no estudo bíblico? Aqui o nosso seminário no IBCF, foi abertas as inscrições para o curso seminário online, e aí você pode se inscrever, já aproveitando, você que está aí já muito antenado, já com as ferramentas online, e você poder crescer bastante através do Instituto Bíblico aqui, Cidade dos Funcionários. Então, entra aí no Instagram, ibcf.institutobíblico, e você pode buscar mais informações, manda uma mensagem no direct, e aí todos mandarão mensagem para você respondendo, para que você possa crescer cada vez mais no conhecimento. Pastor, receba aí todos aí hoje que estarão conosco no nosso programa. Que bom mais uma quinta reunidos aqui, participarmos de um tema tão importante e que acalma o nosso coração. Tem gente que tem medo de tratar desse assunto. Na verdade, meu coração acalma, porque faz a gente lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e que antecipadamente a gente já sabe o fim da história. E como é bom saber que a gente está do lado certo desse fim da história. Verdade, tinha gente que tinha medo até de ler o Apocalipse, né? Nós temos que revelar qual é o assunto até agora que ninguém falou. Ninguém falou. Dá uma surpresa aí agora todo né? mundo já tem uma noção do que é. Então anuncia aí nesse tema. Nós vamos falar de um tema que eu sou apaixonado, né? Vamos falar sobre o fim dos tempos, né? Muita gente com muita dúvida, muita pergunta, muito medo. E aí, essa pandemia aí já é o fim dos tempos, né? Isso é uma pergunta que os discípulos já faziam a Jesus naquela época. Já é o fim dos tempos? E as perguntas continuam sendo feitas. E esse tempo de pandemia trouxe essas perguntas de modo mais
corrente aqui ao nosso meio. Então, hoje o tema e algumas perguntas que nos foram feitas é sobre o fim dos tempos. Ó, a música de fundo agora. Eita. Então, rodando a vinheta, nós vamos iniciar o nosso programa de hoje. Então, vamos iniciar as nossas perguntas. Rapaz, então, aqui tá difícil, viu, Neis? O negócio aqui tá pesado aqui, viu? Cada programa tá ficando mais sério o negócio. Né? Isso te contar, viu? Mas a culpa é sua que tá aí em casa, viu? Você que tá mandando essas perguntas aí para nós. Glória a Deus. Que bom. Primeira pergunta, eu quero abrir com o nosso professor Abdias. Recentemente temos visto vários sinais de pragas do Egito. Águas se transformando em sangue, nuvens de gafanhoto, de poeira também, e até de tsunamis. Professor, são eles sinais dos últimos tempos? Muito bem. Para se responder essa pergunta, faz-se necessário um pequeno esclarecimento. Porque quando se fala de fim dos tempos, nós precisamos saber a que você está se referindo. Porque existe um texto na Bíblia, Mateus 24:14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí as pessoas querem associar esse fim ao arrebatamento da igreja. E alguém diz que para que Jesus possa arrebatar a igreja, o evangelho precisa ser pregado em todo lugar, e isso não é verdade. Jesus arrebatará a igreja independentemente de evangelho ser pregado ou não, porque o arrebatamento da igreja não é o fim. Então essa pergunta se as pragas do Egito, tsunamis, são sinais do fim, nós precisamos primeiro esclarecer que fim é esse. Porque a escatologia, que trata das últimas coisas na Bíblia Sagrada, ela trata de forma diferenciada o arrebatamento da igreja, que não é o fim, a grande tribulação, que não é o fim, um período que chamamos de milênio, que não é o fim. Aí, após o milênio, terá o juízo final, que aí inicia-se o fim, que após o juízo final terá a implantação da eternidade, que aí sim, esse é o fim. Então, nós precisamos saber se a pessoa que elaborou essa pergunta, perguntando se as pragas do Egito, se os tsunamis e essas pandemias que existem aí são sinais do fim, queremos saber se ele está se referindo ao arrebatamento da igreja. Se for, não é sinal. Até porque, quando a gente fala de arrebatamento, a gente nunca pode esquecer a doutrina da iminência, né, professor? Ou seja, de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Então, se ele pode acontecer a qualquer momento, você não pode trabalhar esses aspectos como sinais da possibilidade do arrebatamento. Porque tem pessoas que elas exigem que haja alguma coisa para acontecer o arrebatamento. Toda vida que eu exijo alguma coisa para ocorrer o arrebatamento, eu já digo que o arrebatamento ele não é iminente. Eu condiciono ele a algum acontecimento. E aí eu perco aquela imprevisibilidade do momento, aquela questão da surpresa, que virá como ladrão, não é? Que será de uma forma iminente. A qualquer momento pode acontecer. Inclusive, pastor Ilquias e os meus amigos aí, e você que está em casa nos ouvindo e assistindo, a questão do arrebatamento da igreja, ele não pode ser tido, esses sinais que estão em Mateus, descrito como sinal deles. Porque o capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando de coisas que acontecerão após o arrebatamento da igreja. A lua se converter em sangue e o sol escurecerá. Não acontecerá antes de Jesus arrebatar a igreja de forma alguma. A igreja não passará por nada ou por nenhum desses sinais, exceto quando ele diz que
muitos falsos mestres se levantarão. Isso é evidente que nós vivemos Apostasia, hoje. Apostasia, falsos mestres. Mas os sinais no planeta, os sinais de catástrofes e essas coisas, tudo será após o arrebatamento da igreja. Inclusive, eu gostaria de também deixar claro, muitos crentes, irmãos e membros de várias denominações, com medo de serem chipados, com medo disso, daquilo. Meu amigo, isso não diz respeito à igreja. Quando a pessoa que irá implantar esse chip, que a Bíblia fala lá no capítulo 13 do Apocalipse, o número 666, a igreja não receberá essa marca, a igreja não será chipada. Serão chipados aqueles que não participarem do arrebatamento, que eu não sei se é esse termo que você está se referindo aí como fim dos tempos. Diferenciar esse fim dos tempos dos últimos dias. Exatamente. Porque os últimos dias nós já estamos vendo desde o dia que desceu o Espírito Santo, né? Pedro diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, a profecia lá de Joel. Então nós já vivemos os últimos dias desde o dia de Pentecostes, desde que iniciou o tempo da igreja na terra, né? Agora o fim dos tempos, como bem disse o professor Abdias, ele colocou aí cronologicamente os fatos escatológicos bem importantes e mostrou que, na verdade, nós não podemos confundir esses sinais com o fim dos tempos. Essa confusão que é muito comum nos nossos dias, que é muito comum desde sempre. Só um minuto. Faltou também a gente deixar claro aqui que toda essa confusão de entendimento escatológico é apenas por falta de intimidade com a palavra de Deus. Sem dúvida. Os crentes não leem a palavra de Deus, não leem a Bíblia, querem respostas prontas. Quando é que Jesus vai voltar? Tal dia. Não, não é assim não. A gente tem que fazer uma leitura sistematizada da Bíblia para você fazer um apanhado de todos os temas e assuntos, para você poder se mover dentro dos fatos de forma cronológica. Verdade. Sem conhecimento de Bíblia, Isso. não tem quem entenda nada. Exatamente, eu ia fazer uma leitura de um trecho da Bíblia que é um motivo de muita confusão entre nós, né, os irmãos da atualidade. Eu não sei de antes, porque eu não vivia antes, né, pastor? Então, da atualidade eu sei que é Mateus 24, a partir do 5, diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele vai dizer, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aí ele vai dizer no 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Né? E aí eu acho que quando se lê o princípio das dores, a turma já interpreta que é o fim de todas as coisas. Essa pergunta, como eu disse na introdução, já se fazia desde a época de Cristo, né? Senhor, quando é que será o fim e tal? E os discípulos fazendo ali a Cristo. Né? Pois é. O princípio das dores, que dores a que Jesus está se referindo? O que seriam essas dores? Será que nós vivemos hoje essas dores? Alguém reclama que a pandemia, as doenças, as guerras... Meu amigo, nós estamos vivendo fichinha. Isso é fichinha. Do que vem pela frente, é verdade. Procure se resguardar na pessoa de Jesus Cristo, como o tema do programa sugere, né? Da palavra ao coração. Eu quero que essa palavra alcance o seu coração hoje à noite. Procure se resguardar em Jesus Cristo, que nenhuma dessas dores você vai passar. E se você quiser ter uma pequena noção de que dores Jesus está se referindo, no Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o 18, são as trombetas, os ais, os selos, são 7 vezes 7, 49 juízos. Após a igreja ser tirada da terra, serão despejados sobre a terra
e principalmente sobre o povo israelita para puni-los por terem rejeitado o Filho de Deus. E você que está rejeitando o Filho de Deus, com certeza será incluído nesse rol. Eita, primeira pergunta logo, né? Rapaz. Já foi quase metade de um seminário aí só. Então, qual a visão escatológica da Assembleia de Deus? Eu vejo que o professor Abdias já colocou de uma forma muito bem sistematizada, né? Colocando aí desde o arrebatamento, diferenciando o arrebatamento, diferenciando o período da grande tribulação, diferenciando o milênio, diferenciando ali até o ponto que nós vamos entrar na eternidade. Então, nossa visão escatológica, nós acreditamos e cremos, por exemplo, são os pontos mais questionáveis, né? Como que nós cremos, né? A respeito do arrebatamento da igreja. A gente já crê que o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer instante e que nós, como igreja do Senhor Jesus, não passaremos pela tribulação. É assim que nós compreendemos pela leitura bíblica, né? Não é por uma tradição religiosa, por uma tradição histórica, ou porque um teólogo diz, mas é pelo que nós conseguimos encontrar na Bíblia, o que nós conseguimos entender do que a Bíblia nos revela. Nós acreditamos também que haverá esse juízo de Deus na grande tribulação. E nós também cremos que haverá um tempo em que o Senhor trará sobre a terra um reino milenial, em que Cristo reinará sobre a terra com equidade e com justiça. E durante esse período da grande tribulação, nós estaremos, né, salvos dessa ira que vai estar sendo derramada, até porque nós já estamos cobertos com o sangue de Cristo. Não há ira de Deus contra nós. Cristo é a nossa propiciação. Não há por que nós sermos alvo do juízo de Deus. Nós somos protegidos, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a noiva de Cristo. Então, a grande tribulação não é para a igreja. O crente passa por tribulações, mas a grande tribulação, que é juízo de Deus, nós não passaremos por ela, porque Cristo já levou o juízo, a condenação dos nossos pecados, e estamos limpos em Cristo Jesus, né, professor? Exatamente. Inclusive, a Bíblia Sagrada é claríssima. No Evangelho que João escreveu, no capítulo 5, no versículo 24, exatamente, esse é o texto áureo da minha salvação. O texto lá diz o seguinte, Jesus ensinando, ele diz, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, não quer ser participante desses juízos? Ouça a palavra de Deus, creia em Jesus, receba-o como seu Salvador, que você estará livre. Verdade. Rapaz, se desse para ouvir, eu acho que a gente ouviria muitos ufa, né? Eu sempre gosto de lembrar um texto que é da Sodoma e Gomorra, lá quando o Ló está lá e os anjos chegam, né? E diz, Ló, sai, tu e a tua família, rápido, porque essa terra vai ser destruída, né? E aí os anjos, ele insta, você pode olhar no texto lá, ele não quer sair porque ele viu ali o lugar que ele morou tantos anos e os anjos praticamente expulsam ele de lá e ele sai com a esposa e as duas filhas, porque os genros não quiseram acompanhá-lo. E eles dizem assim, olha, vai para a terra de Zoar, primeiro ele diz, vai para a terra de Zoar, porque a gente só vai poder destruir essa terra aqui quando você entrar na terra de Zoar. Quando você chegar no destino que nós traçamos para você, é que nós vamos poder despejar a ira do Todo-Poderoso sobre Sodoma e Gomorra. Exatamente da mesma forma que nós cremos que será o arrebatamento da igreja. Que é o que acontece de novo com Noé, né? Exatamente. Não cai o juízo de Deus enquanto Noé não é guardado dentro da arca, enquanto a arca não é concluída. E ainda né? teve 7 dias ali, né? Ele entrou na arca, ficou 7 dias dentro da arca, Deus selou a arca. E Deus ainda fechou por fora ali para não ter perigo. Então, e Jesus Cristo revelou ao apóstolo João também, lá na ilha de Patmos, no capítulo 3, o versículo 10 do Apocalipse, Jesus inspirou João e ele escreveu e deixou registrado lá. Assim como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir para provar
todos os moradores da terra. Verdade. Então, quero insistir com você. Quer ser livre de todos esses juízos? Guarde a palavra de Deus. É a orientação bíblica. Glória a Deus. Isso. Vamos avançar para mais uma pergunta, professor, pastor Neibson. Dá para dizer que o atual cenário mundial, são as pandemias, a OMS e a ONU, é uma preparação para o anticristo? Sem dúvida, absolutamente nenhuma, né? É realmente uma preparação do cenário mundial, é um treino, né? Tá fazendo o treino aí, o cenário do teatro, para poder ele assumir a peça principal. Vou deixar o professor Abdias falar, mas isso... Eu costumo dizer, inclusive, professor Abdias e Neibson, costumo dizer, inclusive, que o inimigo, ele sempre está com o seu plano preparado, porque ele não sabe a hora que Jesus vem. Então, ele sempre está ali preparando uma carta na manga, que é o anticristo da hora. Por isso que eu acredito que, na verdade, em todas as fases você tem vários anticristos. Eu vejo muito para Babel, e eu vejo que aquele projeto de Babel, ele não foi abandonado. Ele sempre está ali na gaveta. Então, acontece que a qualquer momento, a igreja será tirada. Nesse momento, o Inico vai se manifestar. E esse Inico, em algum momento, ele tem que estar pronto na história, né? Então, eu vejo o reino das trevas sempre trabalhando um anticristo. Sempre um espírito do anticristo. Sempre um espírito contra Cristo, contra a fé. E, assim, não dá para a gente negar que essas organizações, elas podem não ser, mas elas são um bom ensaio para o que será um governo mais centralizado, controlador, um governo central que tem domínio das coisas, sem dúvida, né? Esses dias mesmo foi falado de Constituição Global, né? Necessidade de uma Constituição Global. Foi falado na necessidade de se estabelecer órgãos globais de caráter executivo e não apenas consultivo, né? Que mostra claramente um caminhar para um governo global. Que isso mostra o quê? Um tempo adiante que está por vir e desse controle do anticristo futuro, né? Olha, deixa eu fazer aqui um comentário a respeito disso. Primeira coisa que nós precisamos também, antes de responder essa pergunta, é esclarecer que há uma diferença de anticristos e o anticristo. O iníquo. Anticristos existe desde quando Jesus estava aqui no mundo. A segunda carta de João, a primeira carta de João, no capítulo... Fala do Espírito. Pronto, né? no capítulo 2 ele já vai dizer que o anticristo está manifestado ali. Até porque o espírito do anticristo, ele atua em todas as eras. Muito bem. E essas pandemias, catástrofes, essas coisas, são a preparação para esses anticristos. O anticristo, o iníquo, que se levantará sobre o poder e a unção de Satanás, a grande preparação, o palco onde ele vai surgir, será o arrebatamento da igreja. Porque quando a igreja for tirada da terra, grandes catástrofes acontecerão. Verdade. Grandes catástrofes como nunca nós vimos neste mundo. É indizível, é indescritível. Eu, no meu português, não tenho palavras para descrever as catástrofes que acontecerão imediatamente após o arrebatamento. Então, esse anticristo, ele vai surgir nesse cenário. Primeiro vai desaparecer um monte de gente. O pavor e o medo se estabeleceu na face da terra. Meus parentes que não aceitaram o evangelho vai procurar a mim, meus filhos e por aí vai, os seus familiares, e ninguém vai saber dar uma explicação. É aí onde vai surgir o anticristo para explicar. E ele vai conseguir convencer. Então, o arrebatamento da igreja e as grandes catástrofes que, como eu disse no início, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, num linguajar mais conhecido da turma, é fichinha, não vale nada. O negócio não está ruim, não. A igreja foi arrebatada. Você está achando ruim? Não está ruim, não, meu amigo. Ruim vai ser quando Jesus levar a igreja. Que ela não queira experimentar, não. Aí sim, esse será
o grande aparato de preparação para a manifestação do anticristo. No momento que a igreja é arrebatada, você tem um problema que não é localizado, é um problema global. Se você viu nessa pandemia toda uma mobilização global e um clamor das pessoas por uma liderança mundial e por um órgão executivo mundial, você vê claramente que um problema mundial vai exigir uma solução unificada, né? E o pavor que se vai estabelecer com tantas dores e catástrofes vai fazer com que as pessoas abram mão de tudo, absolutamente tudo. Se algo tão pequeno como esse fizeram a gente abrir mão de cláusulas pétreas da nossa Constituição, de liberdades que a gente jamais pensava que nós iríamos ver tolhidas no nosso Estado brasileiro. Se algo tão pequeno causou isso em nós ficamos de mão atadas. E quando nós reclamávamos, os nossos pares olhavam com a gente com um olhar como quem quer fuzilar a gente defendendo as nossas liberdades fundamentais. Você imagina um problema global seguido de várias catástrofes, pessoas amadas desaparecidas, transportes desgovernados, porque pessoas estarão sumindo. Gente, a dor será absurda. Então as pessoas vão abrir mão absolutamente de tudo. É aí onde entra o controle total dessa questão que já foi dito aqui, desse sinal da besta, ninguém compra nem vende pela besta. Esse controle absoluto, esse estado absolutista sobre a população, todos nós de mãos atadas, nós não, porque eu não vou estar aqui. Perfeitamente. Também não. Né? Todos de mãos atadas, dando a liberdade, dando todos os seus valores em prol da segurança. E que segurança é essa? Né? Essa é uma falsa paz. E sem dúvida que a pergunta aqui foi se a pandemia, a OMS, a ONU, né? Se isso tudo é uma preparação para o anticristo. Sem dúvida que a pandemia, a OMS e a ONU, a gente pode até falar mais sobre isso depois, é um catalisador, quer dizer, um acelerador de todos os processos. É lógico que uma pessoa, para governar o mundo, ela precisa de ferramentas para fazer isso. E essas ferramentas, elas são eletrônicas. E aí agora nós temos, depois da pandemia e desse vírus, nós ficamos em casa e fazendo tudo através das redes sociais, tudo através, eletronicamente, que há um controle mundial já hoje. Agora, já é o anticristo que está controlando? Óbvio que não, só que é um ensaio. O mundo está ensaiando e a humanidade está se preparando para receber um governador mundial. Assim como o pastor disse agora, que o mundo se prepara para querer uma constituição mundial, um parlamento mundial, as regiões administrativas que começam a tomar força, a União Europeia, a ALCA e etc., começam a tomar força, tigres asiáticos. Tudo isso é para tornar o mundo menor e mais fácil de ser administrado por um só homem. E esse homem ainda não será Cristo. Cristo vai governar a terra no milênio, com vara de ferro, com cetro de ferro, como diz a palavra de Deus. Mas antes de Cristo vai governar o anticristo. Mas como o pastor bem disse, glória a Deus, nós não estaremos mais aqui. Se você quiser ficar, infelizmente, inclusive eu estou querendo dar já a minha casa, meu carro, minhas coisas, para quem quiser ficar. Eu vou subir. Eu estou lá em cima, pastor. Vamos todo mundo junto lá, em nome de Jesus. Amém. Vamos para uma próxima pergunta. O sermão escatológico de Cristo pode ser considerado como base para a interpretação dos outros textos? Olha, essa pergunta eu quero responder assim de forma mais técnica e teológica. A hermenêutica, que é a arte de se interpretar o texto bíblico, a hermenêutica bíblica, em suas regras, ela diz o seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, qualquer palavra bíblica, qualquer trecho, qualquer texto, ela serve sim para elucidar outros textos. Inclusive, dentro da própria bibliologia, que é a ciência que estuda a Bíblia, nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, todo esse texto ele fala de um assunto só.
essa questão escatologia, soteriologia, cristologia... São as nossas sistematizações. Né? São apêndices, são nuances, mas a Bíblia ela tem um objetivo. Mostrar que Deus providenciou em Jesus Cristo um meio de redimir a humanidade. Resumiu Perfeito. tudo? Pronto. Perfeito. Do Gênesis a Apocalipse. Se você prega, eu até digo isso em sala de aula, se você prega um sermão e o seu sermão é cheio de informações, mas não diz que Jesus é o Salvador, você precisa rever seu conceito de pregador, meu amigo. Porque a Bíblia é a história de Deus se movendo para a nossa salvação. Então, qualquer texto Perfeito. bíblico, não só o capítulo 24 de Mateus, mas qualquer texto bíblico, ele é fundamental para se entender o futuro, para se entender o projeto que Deus tem para a humanidade. Está declarado aí. É aquilo que eu disse no começo. A nossa ignorância, o nosso analfabetismo bíblico é que nos torna ansiosos pelo que vai acontecer. Eu, pessoalmente, estou tranquilérrimo. Pode vir coronavírus, pode vir Covid-19, H1N1, eu não estou nem aí. Para mim, o pior que pode acontecer é o que é? Morrer e ir pro céu. Ô, glória! E se eu morrer, Isso é pior a pra minha quem? vitória, meu Vai amigo. para um lugar melhor que aqui, né, Dias? Isso é pior para quem, né, professor? Pois é. Então, o que causa ansiedade, preocupação nos crentes é eles não saberem quem ele é dentro do projeto de Deus. Se você sabe quem você é, qual é o seu papel dentro do reino de Deus, você não está nem aí para emprego, desemprego, pobre ou rico, coronavírus ou gripe. Meu amigo, Cristo vive em mim. E eu estou, de certa forma, como Paulo disse, em aperto. Eu não sei se é melhor eu morrer logo e ir para o céu, ou se... Então, o pior que qualquer uma dessas coisas pode acontecer com o crente é matá-lo. E se ele morrer... Morrer é lucro e É viver é lucro. Cristo, né? Glória a Deus por isso. Fantástico. Próxima pergunta. O anticristo poderá vir da China? Ainda botou assim a... PS, não estou brincando, a pergunta é séria. O anticristo poderá vir da China? Professor, isso é uma pergunta que isso é de 10 entre 10 pessoas que nos perguntam a respeito de escatologia, a turma gosta de fazer essa pergunta. Quem é o anticristo? Será que o anticristo é o... Disseram já que era o príncipe Charles. Já disseram que aquele cantor, Justin Bieber. Recentemente disseram que era o presidente da França, né? O Macron, né? Macron. Já disseram que era o primeiro-ministro da Inglaterra antes dele. Poxa, o pessoal tenta adivinhar de todo jeito quem é o anticristo. Isso é muito importante, bem, pai? Cara, o mais importante do que saber quem é o anticristo é saber se a gente é seguidor de Cristo, né? Verdade. O mais importante não é saber de onde ele vem, nem de que país, nem de que região. Como a pergunta aí é saber se ele pode vir da China, pode não. A Bíblia deixa claro que ele virá daquela região onde Jesus nasceu. Ali do Oriente, ali da região de... Daniel disse que é do norte ali. Do Isso, norte de Israel, exatamente. Né? Ele não pode ser brasileiro, não pode ser japonês, chinês. Ele necessariamente tem que ser daquela região. Até porque ele tem que ser muito parecido com o Cristo, Exatamente. né? Porque o anticristo não é só que ele vai ser contra Cristo, é que primeiro ele é parecido com Cristo e depois ele será contra Cristo, né? Então ele precisa estar ali parecido com ele, ser judeu, ou próximo disso, ou amante do judaísmo no início. Depois é que ele abre E nós as asas. podemos finalizar essa pergunta dizendo o seguinte, que a nossa preocupação, eu não estou falando da minha, nem da do pastor, nem da sua, não. Talvez da pessoa que fez a pergunta e de muitos outros. Não deve ser saber quem é o anticristo. Procure saber quem é Cristo. Perfeito. Que você estando em Cristo, o anticristo pode ser quem for, o próprio diabo, Satanás, o presidente da França, o Papa, o pastor. Para mim não interessa quem ele vai ser, não. Eu não vou estar aqui, eu não vou me relacionar com ele, eu não vou
sofrer nenhuma sanção imposta por ele, por que eu vou estar preocupado em saber quem ele é ou de onde ele vem? Eu estou preocupado em me livrar dele. E eu só posso me livrar dele estando em Cristo. Glória a Deus. Próxima pergunta. O Espírito Santo será retirado em que momento? O professor já pediu, já inclinou o corpo por saber que essa pergunta viria, né, professor? Deixa eu completar a pergunta, professor, por favor. E ela segue. E como se dará a conversão nessa época? Pela dor? Então vamos lá. Quando é que o Espírito Santo vai ser tirado? Nunca. É onipresente, né? Glória a Deus. Onipresente. É a mesma coisa de eu dizer que Jesus, quando morreu lá no Calvário, Deus morreu. Eu acabaria com a doutrina central da Bíblia da Trindade. Meu amigo, se eu tirar um dos atributos do Espírito Santo, que é onipresença, dizer que vai haver um período que ele não vai estar na Terra... Como é que pode isso, eu vou Ser aniquilar o atributo essencial da divindade, que é a onipresença. Então, o Espírito Santo nunca vai ser tirado de lugar nenhum. E a conversão, como é que vai se dar nesse tempo? Igual hoje. Se o Espírito Santo não tiver, como é que haveria conversão, né? Pela graça. E como é que haveria conversão se o Espírito Santo não tivesse presente aqui, né? Eu Para brinco, trabalhar. pastor, e o Ilquias Filho já deve ter escutado, que fez escatologia com a gente, né? Recente aí, no sábado, não. Não, escatologia ainda não. Pois é. Eu digo na sala de aula, meu amigo, não adianta você estar preocupado com o Espírito Santo sair ou deixar de sair, ou qualquer uma dessas coisas, porque nós somos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai sair daqui da terra, porque a igreja vai sair, o Espírito Santo vai com a igreja. Em cada um dos membros da igreja que será arrebatado, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas como ele é onipresente, ele vai para o céu comigo, mas ele vai ficar aqui na terra, porque toda a terra está cheio da presença e da glória de Deus. E esse Deus não é o Pai, nem é o Filho, nem é o Espírito Santo. É o Deus único, Deus Criador da Bíblia, que é formado por Pai, Filho e Espírito Santo. E esse nunca sairá da terra de forma alguma. Verdade. Então é bom lembrar isso aí, que o Espírito Santo, ele estará aqui na grande tribulação. Porque se você tirar ele daqui, você tira dele a divindade, a deidade. Ele é Deus. Sendo Deus, ele estará presente aqui. Ele é onipresente. Segundo, se você diz que há salvação na grande tribulação, como haverá salvação se não houver a operação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não haveria salvação também. E o Espírito Santo também, como disse bem o professor, como que ele seria Deus? Né? Então é bom lembrar essas questões. Eu costumo dizer também, professor Abdias, que o que acontece é diferença da presença e manifestação do Espírito Santo. A forma como ele vai atuar. Você vê que no Antigo Testamento, o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento, mas a presença do Espírito Santo, ela estava no Antigo e no Novo Testamento. Agora, a manifestação, a atuação, né, a intensidade, digamos assim, dessa presença, a gente vê que há uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, a gente pode também pensar isso para um período tribulacional. O Espírito Santo vai estar presente, como teve no Antigo Testamento, como teve no Novo Testamento, mas com uma manifestação, uma atuação e intensidade diferente, né? Bem menor, porque vão estar sendo habitados por eles aqui na terra, enquanto a igreja está arrebatada, apenas 144 mil pessoas. Essa pergunta aqui remota, que ela colocou assim, como é que será a salvação, né? Será pela dor? Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus alguns anos atrás, na década de 90 ainda, né? Quando eu aceitei, uma irmã foi me discipular, assim, no discipulado que era aquele discipulado da irmã que não lia a Bíblia e que falava aquilo que ela ouvia falar de alguém. Então ela dizia algumas máximas que ainda hoje se ouve, professor. Dizia assim, quando chegar a grande tribulação, a palavra vai se apagar.
Ele dizia que a palavra de Deus não ia mais existir, ela ia se apagar. Dizia que não ia haver mais morte e o Espírito Santo não ia estar na terra, portanto não haveria salvação. Que se as pessoas quisessem ser salvas, seria com o seu próprio sangue. Por isso a pergunta está falando aqui pela dor. Vão ser salvos o quê? Pela dor, né? Haverá salvação durante... Olha, irmão, muito, né? Se houvesse a probabilidade de uma pessoa ser salvo pelo seu próprio mérito, Jesus não à precisava custa do seu ter próprio vindo, sangue, né? Perfeito. e se eu fosse um desses, quando eu chegasse no céu, eu ia botar boneco. Porque eu fui salvo às minhas custas, cara. Jesus não fez nada, o Espírito Santo não fez nada, fui eu que dei minha vida. Então, a primeira coisa que eu ia fazer era mandar Jesus sair. Sair desse lugar aí, meu amigo, quem vai sentar aí sou eu. Isso é ridículo pensar assim. Todas as pessoas que forem salvas. E se houvesse salvação assim na grande tribulação, assim teria na nossa época e no Antigo Testamento. Salvação só em Jesus. Fora de Jesus, ninguém vai ao Pai. Era isso que eu ia falar, exatamente. Desde Adão até a última pessoa que for salvo antes do juízo final, mesmo depois da igreja arrebatada, será salvo pela graça. Glória a Deus. A infinita graça de Jesus Cristo. Glória a É o Deus. único meio de salvação. Só para completar essa pergunta aí, né? Porque as pessoas, como não leem a Bíblia, como você falou, professor, várias vezes, como não lê a Bíblia, ou falar, então vai existir a abertura de um selo que durante algum pequeno tempo não haverá morte. Então isso já foi tomado para todo o Apocalipse, que não haverá morte de jeito nenhum, que as pessoas vão morrer e a salvação vai ser pelo seu próprio sangue. Haverá salvação. É até estranho, né? Não vai haver morte e a pessoa vai morrer e vai ser salva pelo seu próprio sangue, né? É uma confusão de coisas. As pessoas serão mortas guilhotinadas. A Bíblia fala sobre isso também. Mas a salvação vai ser pelo próprio sangue? Não tem sentido, né? As coisas perdem o sentido. Então, o meu conselho que eu dou a você que está em casa, leia a palavra de Deus. Faça seminário sobre isso. Tem muita gente boa. O professor Dias é um dos que são referência nessa área. Leia a Bíblia, porque contra a Bíblia não tem argumento. A Bíblia que é a palavra do Senhor. Benção, rapaz. Vai ter café, vai. Pois é. Eu tô sentindo a falta de Até uma coisinha agora- nessa mesa aqui. Eu tenho uma marca indelével agora. Sem no café programa. é impossível. Pois é. Professor Abdias, o senhor aceitaria uma xícara de café? Ô, rapaz, Ficou com parecendo maior aquele prazer. programa, né? Você aceita uma xícara de café? Muito bem. Rapaz, Neis, quem que poderia nos servir café, né? Rapaz, eu acho que a pessoa que pode nos servir é uma pessoa da mais alta imprescritibilidade. Rapaz, você leu o que é isso aí, Neis? Pessoa de muita... Da mais alta gabaritabilidade, Eita. pastor. Quem é, rapaz? Professor Paulinho. Olha Rapaz, aí, professor direto Paulo de Belém, viu? Rapaz, Veja Belém. aí que você é Vem casa aqui, do pão, mas rapaz. vai servir café, Belém. Rapaz, o homem é um servo, viu? Rapaz. Pai, obrigado, Rapaz. viu? Olha aí. O que o discipulado tá fazendo na vida Olha do aí, crente, que né? O coisa negócio é boa, bom, viu? rapaz. Meu Ainda Deus. tem aqui da palavra ao coração. Cafezinho viu? abençoado. Vai fazer café Obrigado. da palavra ao coração agora. Olha aí. Amém. Você já tomou seu café, meu irmão? Amém. O café Coisa maravilhosa. tá quente. E o bom é que é sem açúcar, né? É sim. E é sem açúcar, viu, professor? Café tem que ser sem açúcar, né? Se tiver Isso açúcar, mesmo. não gosta de café, né, professor? Gosta de açúcar. Vamos agora, professor Abdias, Vamos pastor e Neilson, vamos agora para a última pergunta, que é: o reino de Deus será estabelecido aqui na terra? Será um reino espiritual ou um reino material? Ou uma mistura de características? Eu vou aproveitar essa pergunta e vou dar uma dica aqui para os amigos que estão nos assistindo, inclusive vocês aqui. Eu tenho na internet um grupo de pessoas que tem umas 900 pessoas, onde inclusive eu acabei de encerrar uma série de estudos sobre escatologia. Não é grupo, porque grupo a turma fica... Então eu faço uma lista de transmissão e escolho um assunto e por meio do Zap eu envio. Eu solto para todas as pessoas que estão nos meus contatos. Em certo? vídeo, né, pastor? Em vídeo. Em vídeo, texto,
Varia. Então, se você que é curioso, gosta de estudar, escatologia nós não vamos mais, porque eu já acabei. Eu estou estudando agora a doutrina de Deus, perguntas curiosas sobre Deus. Então, quem quiser participar, é só me enviar um zap e a gente coloca você na lista. E qual é o seu zap? É bem facinho, no instante você aprende. É 88-575757. É bem fácil mesmo. Fácil. 88... Isso é fácil, viu? 575757. Você me envia o zap e diz, eu quero participar do grupo de estudo. E eu lhe coloco e a gente estuda. Então, vamos lá, pergunta. O reino de Deus será implantado literalmente aqui na Terra? Primeiro, nós vamos distinguir 3 reinos de Deus. Não sei se aqui o meu amigo aí se refere, se ele se refere ao reino milenial, que será um período de 1000 anos em que Jesus virá aqui na Terra implantar esse reino. E esse reino terá início logo em seguida do final da grande tribulação. Quando esse evento está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 31, está descrito a implantação desse reino, que acontecerá com a vinda de Jesus em glória, já com a igreja arrebatada após 7 anos, que é exatamente o período de tribulação que vai estar acontecendo aqui na Terra. E durante esses 7 anos aqui na Terra, o tal anticristo do qual nós falamos, ele vai arregimentar um exército. E esse exército, formado por várias nações, irá ao encontro da destruição de Israel. E encurralará Israel lá no Vale de Josafá, no Monte Megido, no pé do Monte das Oliveiras. E Israel estará prestes a ser destruído. E como Israel rejeitou o Messias quando ele veio, e Zacarias profetizou que esse mesmo Israel que rejeitou iria clamar por ele, lá no capítulo 14 do profeta Zacarias. Então, quando Israel se vê encurralado ao ponto de ser destruído, então ele clamará por socorro ao Messias. Aí o Messias virá, junto com a igreja, e porá os seus pés no Monte das Oliveiras. O texto lá de capítulo 14 de Zacarias diz que o monte vai se abrir, se fender em 2 partes, e Israel vai passar por esse vale, e os exércitos do anticristo que estavam para destruí-lo vai tentar passar para destruir. Isso lembra alguma coisa lá do passado, né? Com certeza. O mar que abriu, que o povo hebreu passou, que o exército inimigo foi entrar e o mar se fechou e destruiu. Só que agora não tem mais mar. Quando o exército for querer encurralar Israel, a Bíblia diz no capítulo 19 do Apocalipse que com o sopro da boca de Jesus, uma espada aguda sairá e destruirá todo esse Israel. Isso a Bíblia chama de a batalha do Armagedon. E logo após essa destruição, quando Jesus implantará um juízo, um trono, para julgar essas nações, o anticristo que estava destruindo Israel, ele separará uns para a direita e outros para a esquerda. A Bíblia chama de bodes e ovelhas. E o que é bode e o que é ovelha? Ovelhas são todas as nações que não se aliaram ao anticristo, mais a nação de Israel. Bodes são todas as nações que se aliaram ao anticristo. A Bíblia diz que esses que se aliaram ao anticristo, ele vai pegar e lançar no lago de fogo. E esses que não se aliaram, o texto lá do versículo 34 do capítulo 25 vai dizer que Jesus profere as seguintes palavras: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí, com essas palavras,
Jesus implantará o seu reino milenial, presencial aqui na terra. Irmão, e nós, a igreja, quando vimos com Jesus com corpos glorificados, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O evangelista João vai dizer que Jesus, com o seu sangue, comprou para Deus reis e sacerdotes de toda tribo, de toda língua, de toda nação, e nós reinaremos com Cristo. Esse milênio, Jesus é o rei, nós, a igreja, somos os seus sacerdotes que iremos reinar com ele, e todo o povo que entrou no milênio serão os súditos aqui na terra. O capítulo 21 do Apocalipse diz que a nova Jerusalém vai descer do céu e vai pairar nos ares. Aqui na terra será visto a olho nu, e lá será implantado o trono de Jesus Cristo para reinar aqui na terra, literalmente, como está reinando aqui no Brasil o Bolsonaro, como está reinando lá nos Estados Unidos o Trump, e por aí vai. Será um reino literal de 1000 anos aqui na terra. Se o pastor quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Maravilha, é isso mesmo. E bom saber que nós vamos tomar parte disso, né, Abdias? Vamos estar lá, com certeza. Bom saber que vamos tomar parte disso, vamos subir para participar com o Senhor das bodas do Cordeiro, e após esses 7 anos de festa, a gente vai entrar para reinar com o Senhor. E se você quer reinar com o Senhor, primeiro de tudo, você precisa deixar Ele reinar na sua vida. Se você quer participar do milênio, como igreja do Senhor, como sacerdócio real, antes de tudo, você precisa deixar que o Senhor reine em sua vida. Com certeza. As pessoas estão muito fixadas, são muito fissuradas sobre os 7 anos que haverão na terra de tribulação. Mas elas não param para estudar na Bíblia, para imaginar como serão os 7 anos da igreja glorificada no céu. As bodas do Cordeiro, vai haver uma festa de casamento, vai haver durante 7 anos haverão glórias. Nós vamos ver Deus face a face, mas está todo mundo preocupado com o que vai acontecer na terra. Eu não vou ficar na terra, então eu não estou muito preocupado com esses eventos. É claro que, como um bom cristão, eu devo conhecer a palavra de Deus, eu devo estudar a palavra de Deus e devo ensiná-la. Mas o meu coração está fixado nas coisas que são do céu, porque é para lá que eu vou e vou passar esse tempo lá com o Senhor e depois descer glorificado para a terra com Ele. Muito bem, Lembrando, Davidson, né, professor, que o milênio não é o fim, né? Não é o fim. Não é o fim. E é exatamente isso que eu estou pedindo oportunidade para falar. Eu quero só fazer um pequeno resumo dos fatos escatológicos. Tá certo? Suponhamos que agora Jesus veio arrebatar a igreja. Muito bem, o arrebatamento, a partir daí, acontecerão 2 cenários. Um na terra e outro no céu. Quando Jesus arrebatar a igreja vai encontrar-se com ele nos ares, para um evento chamado As Bodas do Cordeiro. Ali nós vamos, o Tribunal de Ainda Cristo. tem o Tribunal de Cristo, Nós né? vamos para o Tribunal de Cristo, onde nós galardão. vamos ser galardoados por tudo aquilo que nós fizemos. Aqui na terra, nesse mesmo momento, se manifestará o anticristo. Do arrebatamento até a volta de Jesus em glória serão 7 anos. Esses 7 anos serão divididos em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Aqui na terra, o anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, fará um pacto de paz, solucionando todos os problemas das pessoas desaparecidas, das catástrofes. Ele vai deixar todo mundo satisfeito. Na metade dos 7 anos, nos 3 anos nos e 3 meio, anos e meio primeiro, todo mundo acha que ele é o cara, né? Ele rompe esse selo e vai se manifestar. E vai começar por colocar uma estátua dele dentro do templo e exigir que os judeus adorem. E os judeus, você sabe, Mateus capítulo 8, ele diz lá que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa das ceias, com Abraão, Isaque e Jacó. Acabou a ceia das bodas, vamos voltar para a terra, atendendo ao convite de Israel que está sendo encurralado. Nós vamos voltar com Cristo, Jesus vai livrar Israel.
separar os bodes das ovelhas num grande trono branco, vai implantar o milênio. Antes dessa implantação, ele vai prender Satanás durante todo esse período, jogar todos aqueles que foram considerados bodes no lago de fogo e vamos reinar 1000 anos com Jesus. Depois dos 1000 anos, vai se implantar um outro tribunal. Será o tribunal do grande trono branco. Aí vai ressuscitar todos os mortos e vai ser dado a sentença para eles. Não é julgamento para salvação ou para perdição, porque os salvos já estão decretados aí. Será apenas o juízo final para a decretação da sentença de morte de todos os julgados. Depois do juízo final, aí haverá uma purificação geral da terra, que Pedro descreve lá que a terra vai se dissolver e se fundirão os seus elementos, e haverá um novo céu e uma nova terra. Aí sim, esse é o fim. Aí nós iremos viver eternamente com Jesus no céu. Glória a Deus. Rapaz, Eu que vou aula, estar hein? lá e vou assistir esse negócio todinho aí, viu? Que eu vou estar lá nesse negócio. Em nome Mas de que Jesus. aula. Hoje nós tivemos uma grande aula aqui. Eu até aconselho a você, assim que concluir hoje o programa vai ficar salvo no YouTube. Então, vale a pena ouvir novamente, né, e compartilhar com mais pessoas que têm dúvidas nessa área. Então, seja bênção também para todos eles. Compartilhe também a mensagem de Ou hoje. então se inscrever lá no nosso Zap para receber as informações no Procure seu... o professor Abdias também no Facebook, né, professor? O senhor Pronto. também tem Posto incluído materiais lá. Tudo eu posto lá, no Face e no Zap. Se você quiser, pode mandar que eu lhe adicione. Eu tenho um propósito de chegar a 2.000 pessoas. Já tenho 1.000 e uns quebradinhos. Ótimo. É isso aí. Se você quer continuar crescendo, não se esqueça, se inscreva no Instituto Bíblico das Cidades Missionárias, onde você pode crescer muito mais, agora com curso de teologia online. E também estão abertas inscrições para os cursos presenciais. Você tem a oportunidade de continuar crescendo aí no conhecimento, né, professor? E ter o professor Abdias como seu professor. Eu tenho a alegria de ter o senhor como meu professor, viu, professor Amém. Abdias? Glória a Deus. O seu esforço. Quem é aluno sabe, né? Eu quero honrar a sua vida, viu, professor Abdias? Amém. Nesse período de quarentena, o professor Abdias ele teve um problema com a internet. Então, seria para alguns a desculpa para não dar aula, né? E o professor Abdias, ele utilizou todo o pacote de dados dele, mas ele concluiu as 4 horas de aula, porque a prioridade dele era o ensino com seus alunos. E eu quero honrar a sua vida, porque alguém que tem um coração com um desejo tão grande de ensinar, isso é amor. Porque o ensino, o conhecimento, ele nos liberta de muitas coisas. É a missão. E o amor é o que nos liberta, né? É a missão. Eu acredito firmemente que Jesus me chamou para essa obra. Glória a Deus. Então eu faço como forma de gratidão. Glória a Deus. Pode ser que tenha amor, pode ser que tenha outras coisas, Glória a Deus. mas o que me motiva é a gratidão. Eu sou muito agradecido a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de ser a pessoa que eu sou. Amém. Porque Glória a Deus. não cabe aqui falar, mas os meus amigos que me conheceram antes da minha conversão, eles não acreditam que sou eu. Glória a Pensa Deus. num cabra aí que não prestava nem para morrer. Era eu. E Jesus transformou a minha vida e eu sou eternamente Aleluia. grato a Ele. Glória a Deus. Terça-feira agora o pastor Ilquias pregou, no dia 30 de junho, você procura aí depois, que dá a expressão de amar, né, professor? Isso É mesmo. uma ação do amor, É uma ação verdade. do amor, né? Então, o professor Abdias ama ensinar, ama a palavra de Deus, por isso se doa completamente, Verdade. porque a doação dele é a expressão do amor, né? Glória Verdade. a Deus, viu? É isso aí. Eu quero dar só um conselho rápido para você. Então, um conselho que você pode fazer de maneira prática. Depois, tá terminando de assistir agora? Ok, vai estar salvo no YouTube? Leia o Apocalipse. Leva 3, 4 dias, você lê o Apocalipse todo. São 22 capítulos só. Leia e assista novamente esse vídeo. Vai esclarecer muito a sua mente e fixar muita coisa boa na sua cabeça. É o conselho que eu te dou. Amém. Encerramos mais um programa hoje da Palavra ao Coração. Próxima quinta-feira nós teremos um assunto que nós tínhamos divulgado,
Porém, diante de tudo que estava acontecendo, valeu muito a pena a gente incluir esse assunto de hoje sobre o fim dos tempos. Então, próxima quinta-feira, nós teremos aqui um programa sobre cuidado com o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. E aí, Ney, a gente continua perdendo peso, viu, Ney? É de Deus esse negócio aí, viu? Vai dar certo. E, professor Abdias, as suas considerações finais aí, encerrando Muito nosso bem. programa. Eu quero aproveitar a oportunidade e dar um anúncio aí, dar um aviso aí para a turma aí. Como eu acho que todos aqui sabem, eu só trabalho nisso, eu só faço isso. Dou aula, prego nas igrejas. E durante essa pandemia, o negócio estreitou, né? As igrejas fecharam, cancelei toda a agenda. E ainda por cima eu perdi o meu notebook, queimou. E as pessoas que estão vendo esse vídeo e que vão acessar o meu Face, nós estamos com uma campanha lá, aquela tal da vaquinha. Ver se eu consigo adquirir outro notebook. Sim. Porque é a minha alma. Todas as minhas informações, todos os estudos, todas as aulas são projetadas a partir desse notebook. E eu estou sem. E estou contando com a boa vontade dos nossos amigos e alunos e pastores e igrejas. Glória a Jesus, o negócio está abrindo aí as igrejas e nós vamos alavancar de novo. Mas nós estamos há 74 dias sem pregar, sem dar aula presencial e sem receber. Então, se você puder ajudar, tem lá, vai aqui. Irmão, quanto é? A partir de R$1 que você der, bem-vindo, viu? Nós já atingimos mais de 70% do valor. Glória a Coisa Deus. boa, Tá? coisa boa. Então, falta bem pouquinho, só você ter boa vontade. Essa Obrigado. vaquinha aí vai ser maior, você vai comprar um notebook mais potente, né? E eu quero agradecer a oportunidade, o convite, a confiança do pastor Ilquias e de todos vocês. Deus abençoe e pode sempre contar com a gente. Nós estamos aqui no IBCF desde o início, somos um dos fundadores aqui do IBCF. Ainda resta eu e o Iltemar, né? Amém. Pastor, as considerações finais. Maravilha, que bom. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. As últimas coisas, para quem está com Jesus, são as melhores. O vinho novo é melhor. Aquilo que Deus tem preparado para a gente é maravilhoso. É mais do que os nossos olhos já viram, é mais do que o nosso coração pode alcançar, é mais do que a nossa fértil e criativa mente que Deus nos presenteou possa desenhar e imaginar. Há algo maravilhoso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu conselho a você é aquele conselho da palavra de Deus, que é para mim e para você. Mantenhamos sempre limpas nossas vestes e que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça, para quando chegar o momento em que o Senhor vier buscar a sua igreja, você e eu possamos subir para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Glória a Deus. Amém. Tchau, tchau, meus irmãos. Deus Tchau, abençoe. pessoal.